Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde sempre. O mundo vai acabar? E se vai, como será? Em nossa era de incertezas, desastres naturais e conflitos globais, essa questão ressurge com força, muitas vezes carregada de ansiedade. Mas para o cristão católico, essa pergunta não nasce do medo, ela nasce da esperança, porque a Igreja não fala do fim como destruição caótica e sem sentido. Ela fala do fim como cumprimento, como revelação, como a manifestação gloriosa de Cristo, que trará a justiça e a redenção plenas. É a conclusão de uma história de amor entre Deus e a humanidade. Antes de qualquer coisa, para navegar por este tema tão profundo, precisamos entender que a Igreja ensina 3 realidades distintas, mas conectadas: o juízo particular, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Essas verdades não são teorias opcionais ou especulações de teólogos. São doutrina, estão no coração da nossa fé, professadas no credo e estão claramente ensinadas no Catecismo da Igreja Católica, nosso guia seguro. Vamos começar pelo mais imediato: o juízo particular. No número 1021, o Catecismo afirma: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto à aceitação ou rejeição da graça divina. E no número 1022, complementa: cada homem recebe na sua alma imortal a sua retribuição eterna no momento da morte, num juízo particular. Ou seja, todo ser humano, ao morrer, comparece individualmente diante de Deus. É um encontro pessoal com Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos. Nesse momento, a verdade de nossa vida é revelada. Não há mais máscaras, não há mais desculpas. É a alma nua diante de seu Criador. O resultado desse juízo é o nosso destino eterno: o céu, o inferno ou uma purificação temporária, o purgatório. Isso não é o fim do mundo, é o fim da nossa peregrinação terrena. Mas o que estamos tratando aqui é algo maior: o fim da história como a conhecemos. E sobre isso, a Igreja ensina com clareza e autoridade. No Catecismo, número 668, está escrito: Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. E no número 682, Cristo é Senhor da vida eterna. O direito de julgar definitivamente as obras e os corações pertence a Ele. Essa é a base de tudo. Cristo voltará, não simbolicamente, não apenas espiritualmente no coração dos fiéis, mas em corpo e alma, gloriosamente, de forma visível a todos. Essa verdade está selada no credo Niceno-Constantinopolitano, que rezamos na missa. De novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Agora precisamos ir às palavras do próprio Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, os discípulos perguntam sobre os sinais do fim. Jesus fala sobre o surgimento de falsos messias, sobre guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos. Fala de perseguições aos seus seguidores, mas ele também declara algo decisivo: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Isso significa que qualquer tentativa de marcar datas, de criar calendários apocalípticos, é contrária ao Evangelho. A Igreja, ao longo de 2000 anos, sempre condenou previsões e especulações sobre o dia exato do fim. O cristão não vive contando os dias, vive vigiando. E aqui entra uma palavra central: vigilância. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Vigiar não é viver com paranoia, olhando para o céu a cada instante.
é viver preparado. É uma atitude do coração, uma prontidão da alma. É viver cada dia como se fosse o último, no sentido de estar sempre em estado de graça, pronto para o encontro com o Senhor. O catecismo, no entanto, nos adverte que, antes da volta gloriosa de Cristo, a Igreja deverá passar por uma última e terrível provação. No número 675, lemos: antes da vinda de Cristo, a Igreja deve passar por uma prova final, que abalará a fé de muitos crentes. O texto continua, falando da manifestação do chamado mistério da iniquidade. Aqui aparece a figura que muitos conhecem como o Anticristo. Mas é preciso extremo cuidado com as imagens sensacionalistas. A Igreja não definiu um nome, uma identidade ou uma data. O Catecismo, no mesmo número 675, afirma que essa provação envolverá uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para seus problemas, à custa da apostasia da verdade. E o número 676 alerta contra formas de messianismo político, ou seja, qualquer sistema, ideologia ou poder humano que prometa a salvação terrena absoluta, que se coloque no lugar de Deus, oferecendo um paraíso na terra sem a necessidade de conversão, de cruz e de redenção. Essa é a essência do anticristo, segundo a doutrina católica. Não é um personagem cinematográfico com superpoderes. É a rejeição organizada e soberba de Deus e de seu Cristo. É a promessa de salvação sem Cristo, de um paraíso sem a cruz. Ao longo da história, o espírito do anticristo já se manifestou em várias formas, mas haverá uma manifestação final, mais intensa e enganadora. Depois dessa provação, o Catecismo, no número 677, ensina que a Igreja entrará na glória do reino somente através dessa última Páscoa. Ou seja, haverá sofrimento, como Cristo sofreu em sua paixão, mas não haverá derrota. Haverá perseguição, mas não haverá abandono. Cristo é o vencedor da história. E então virá a segunda vinda. São Paulo descreve esse momento na primeira carta aos Tessalonicenses. O próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Não será um evento secreto ou invisível, será uma manifestação gloriosa, universal, inconfundível. Junto com essa vinda, ocorrerá a ressurreição dos mortos. O Catecismo, nos números 988 a 1019, ensina claramente a ressurreição da carne. No número 997, pergunta: que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, esperando ser reunida ao seu corpo glorificado. Isso significa que o cristianismo não é um espiritualismo puro que despreza a matéria. O corpo importa. A criação importa. Deus não abandonará sua criação, mas a restaurará. Nossos corpos, transformados e glorificados, se reunirão às nossas almas para a vida eterna. E então acontecerá o juízo final. No número 1038, o Catecismo afirma: a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos pecadores, precederá o juízo final. E no número 1039, diante de Cristo, que é a verdade, será desvelada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará, até as suas últimas consequências, o bem que cada um tiver feito ou omitido durante a sua vida terrena. O juízo final não repete o juízo particular. Ele o confirma e o manifesta publicamente. Será um momento em que a justiça divina será revelada a todos. Toda injustiça
será esclarecida. Toda dor será iluminada. Todo o sofrimento dos justos será compreendido à luz da eternidade. A história humana, com todas as suas complexidades, será julgada. E depois disso, como ensina o número 1042 do Catecismo, no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. O próprio universo será renovado. É o que a Escritura chama de novos céus e nova terra, onde Deus habitará com seu povo e enxugará toda lágrima de seus olhos. Agora, precisamos abordar algo muito importante: o medo. O cristão não deve viver com medo do fim. O medo nasce quando a pessoa vive longe de Deus, apegada ao pecado. Mas para quem vive na graça, o fim é encontro, é o cumprimento da maior de todas as promessas, é a vitória definitiva do bem. O problema não é o fim, é estar despreparado. E como se preparar? O próprio Cristo responde no Evangelho: estai preparados. A preparação não consiste em construir bunkers, estocar comida ou decifrar sinais de forma obsessiva. A verdadeira preparação é um estado de graça, é a confissão frequente dos pecados, a participação digna na Eucaristia, a vida de oração, a prática da caridade para com o próximo e a perseverança na fé. Precisamos também corrigir mitos comuns. A Igreja não ensina que cada guerra é o sinal imediato do fim. Não ensina que cada terremoto é o aviso final. Não ensina que a tecnologia moderna é automaticamente a marca da besta. Essas interpretações são especulativas e muitas vezes sensacionalistas. O livro do Apocalipse, por exemplo, é profundamente simbólico. Foi escrito para dar esperança aos cristãos perseguidos do primeiro século. Sua linguagem é teológica, não jornalística. A Igreja o interpreta à luz de toda a tradição, não como um código secreto para prever o futuro. Outro ponto delicado, mas necessário, é a doutrina sobre o inferno. O Catecismo, no número 1033, ensina morrer em pecado mortal, sem estar arrependido e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre. Por nossa própria livre escolha, o inferno existe. É uma possibilidade real, mas não é um desejo de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. No entanto, Ele não nos força. Ele respeita a nossa liberdade. E aqui está a parte mais importante de toda esta reflexão. Falar do fim dos tempos não é, em essência, falar do colapso do mundo. É falar da responsabilidade da nossa vida, aqui e agora. Se a eternidade existe, então tudo o que fazemos importa. Cada decisão, cada palavra, cada pecado, cada ato de amor ecoa na eternidade. A escatologia cristã não é uma curiosidade apocalíptica, é um chamado urgente à conversão. E agora, eu pergunto a você, que me ouve, se Cristo voltasse hoje, neste exato momento, você estaria pronto? Não para fugir, mas para o encontrar. Porque o fim, para quem vive em Cristo, não é tragédia, é coroação. E agora, vamos rezar. Senhor Jesus Cristo, eu creio firmemente que voltarás em glória para julgar os vivos e os mortos. Aumenta a minha fé nesta verdade fundamental. Livra-me do medo, que paralisa, e da curiosidade vazia, que distrai. Dá-me a graça da perseverança nos momentos de provação. Concede-me um coração vigilante, que te espere com amor e prontidão. Dá-me a fidelidade nas pequenas coisas do dia a dia, para que eu seja encontrado fiel no grande dia. Que eu viva preparado, buscando sempre o estado de graça através dos sacramentos. Que eu viva esperando a tua vinda, não com pânico, mas com a alegre esperança dos filhos de Deus. Vem, Senhor Jesus. Amém.